com uma preocupação social. Esses quadros aqui são chamados, os dois, o de cima na esquerda e o grande à direita, são chamados o geógrafo. À esquerda é o quadro do espanhol Diego Velázquez e à direita é o quadro do holandês Johannes Vermeer, ambos chamados geógrafos, pintados na mesma época, por volta de 1630 a 1650. Vocês vão poder se questionar de alguma maneira, mas por que nessa época se pintava o quadro geógrafo, mas pintavam também do médico, pintava do historiador, pintavam de vários pensadores? Nesse momento, as ciências não existem como nós falamos hoje. O geógrafo, a geografia, o historiador, o médico, o engenheiro, as ciências não existiam como tal. Nós chamamos esse período aqui, de meados do século XVII, de período das revoluções científicas europeias, que é, após a Idade Média, o momento em que vai ressurgir a preocupação com as bases materiais da vida humana. Por que esses dois quadros são recomendados? Na época não existia fotógrafo, óbvio, todos sabem disso, a fotografia é do século XIX para frente. Nessa época o que existiam eram os pintores que eram contratados pelos reis para retratar, ora as figuras do império, da nobreza, ora pintar paisagem, ora pintar temas de interesse dos reis. Esses reis que aqui buscam a representação geográfica, Felipe na Espanha e Elizabeth na Inglaterra, pintor holandês, mas a Holanda está sob domínio inglês, eram as duas coroas que mais se degladiavam nesse momento em que a Espanha decaía como grande coroa forte naquele momento, e havia já claramente a ascensão das chamadas Ilhas Britânicas do Reino Unido na sequência. A busca de representar o geógrafo por essas duas coroas significa a preocupação com o conhecimento do espaço e a expansão do domínio dessas coroas sobre esse espaço. Nós estamos falando no momento da colonização da América e da dominação direta da África, que vai virar colônia na sequência também. Vocês vão observar uma diferença clara nesses dois quadros. O da esquerda mostra um homem no alto, vestido em caráter bastante de alguém que ou pertencia à nobreza ou era fortemente apoiado pela nobreza. Os vestimentos, as rendas vai mostrar isso. E um homem que aponta com seu dedo a preocupação com o seu conhecimento para o globo terrestre. À direita, vocês vão observar um homem em vestes mais simples, que tem, diferentemente daquele homem lá, da esquerda, que não tem o mundo nas mãos, mas tem na mão o papel, e tem o que lhe ilumina direto, que é a luz da janela, dando a impressão, a leitura, para uma interpretação do quadro, de que a preocupação do geógrafo, o que lhe inspira é a luz que vem da proximidade, a luz que entra pela janela. O que deve iluminar a mente, a face do geógrafo, é o que ele tem de onde a luz vem, que vem da área que está fora da janela, de onde vem a sua iluminação. Ele tem papéis nas mãos, tem uma série de instrumentos pelo chão, onde ele desenha o que ele observa, onde ele desenha a sua reflexão sobre essa luz que ilumina. Mas ele tem no alto da cabeça dele, em cima do armário, simbolicamente colocado, um globo. A perspectiva da dominação dessas duas coroas para esse mundo de então, a América recém-descoberta, África, idem, é a dominação espanhola, portuguesa, britânica, para essas novas áreas do novo mundo que agora se expandiu. Embaixo à esquerda há um outro quadro também do Vermeer, que é o quadro O Astrônomo, e que muitos confundem como sendo geógrafo. Esse quadro de baixo lembra bastante uma ideia geográfica, mas veja que em frente ao observador está o planeta como astro. Aqui à direita, o geógrafo vai ser representado está na luz que vem da proximidade, que mais tarde nós, na geografia, vamos chamar de superfície da Terra. Esse quadro, então, do século XVII, sequenciado, por preocupações mais detalhadas, eu pontuo com vocês aqui um dos nomes mais importantes do surgimento do geográfico como pré-científico, né? Aqui século XIX, XVIII no final, início do XIX, a contribuição fundamental desse nobre inglês, o nobre alemão chamado Alexander von Humboldt, que em várias de suas expedições vai não só pintar, ele era um êxito pintor, mas nas suas viagens de investigação,
ele, vindo de uma família nobre muito importante na Alemanha, ele destina a sua fortuna a fazer viagens pelo mundo, vai fazer contratos com empresas e vai viajar pela América, Ásia e África, em parte desses continentes, descrevendo os continentes, e ao observar as diferenças da paisagem, aqui é uma representação do Chimborazo, um dos montes elevados entre o Equador e o Peru, vai mostrar que a natureza da superfície da Terra varia fortemente conforme a altitude e conforme a latitude do planeta. E passa, durante 60 anos de sua vida, a descrever e tentar uma análise, uma explicação descritiva analítica para essas diversas paisagens naturais e, quando a presença do homem, como que elas são moldadas também pelo homem. Essa contribuição fundamental do Humboldt tem uma vasta obra. Eu situaria, sobretudo com vocês, essa obra em amarelo, chamada Cosmos, de 1810 aproximadamente, quando ele faz aí um retrato fiel dessa expedição que faz à América e vai começar a fazer uma distinção entre cosmologia e corografia. A cosmologia ele vai chamar a gente a pensar o universo, ele era preocupado com esse conhecimento geral, e na corografia ele vai nos chamar a pensar sobre uma parte do universo que é a Terra. Onde gerar 50 anos após essa obra aproximadamente o que nós vamos chamar de geografia e ciência moderna. Nessa fase, então, 50 anos após a escritura do Cosmos e a contribuição do Carl Ritter, historiador e filósofo, a gente vai ver nascer a tríade de preocupações de uma geografia nascente como conceitos fundantes. A ideia de paisagem, a ideia de território e a ideia de região. Trabalhados esses conceitos dentro de uma perspectiva de escala espacial e temporal que permite às sociedades organizadas agora no Estado Nacional a saber onde estão as populações, onde estão os recursos naturais, qual a importância dessa distribuição sobre a superfície da Terra para que os Estados nacionais possam, ao efetivamente ocupar essas novas áreas, ter uma descrição fiel delas. A geografia cumpre bem esse papel. Esses dois personagens da esquerda, Humboldt e Ritter, vão ser considerados os dois fundadores do pensamento geográfico. Não os dois fundadores da ciência geográfica, que é feita efetivamente numa associação temporal entre 1865 e 1880, entre os trabalhos do alemão Ratzel, com toda a discussão de território no centro abaixo, e à direita, no alto, Paul Vidal de la Blache, na França, que, associando-se enquanto pensamento, vão criar, junto com Emmanuel de Martoni, uma base para se compreender a ciência geográfica, tendo, a partir de 1870 80, uma institucionalização aos moldes do que então era exigido para ser ciência, o positivismo lógico. Esse fundamento, então, da geografia como ciência está calcado nessa relação paisagem, região e território, que são conceitos fundamentais do pensamento geográfico. Certamente aqueles que estão em fim de curso já trabalham nele com propriedade e os iniciantes vão trabalhar. O que distingue o pensamento geográfico dos outros pensamentos ou das outras ciências é a capacidade de utilizar desses termos, conceitos, entender a superfície da Terra como formada a partir deles, mas podendo hoje, sobretudo, poder intervir na organização da paisagem, da região e do território e de uma linguagem mais geral pós-anos 70, da organização do espaço. São termos, conceitos fundantes. Eles marcam para a nossa área do conhecimento a sua ascensão à ciência, mas vem exatamente no momento em que, seguindo a lógica do pensamento de Michel Foucault, marcar a fase da complexidade, que é aí chamada de modernidade. A modernidade é essa fase da história da sociedade ou da humanidade, que para alguns autores inicia-se por volta de 1450, para outros em 1800. A maior parte dos autores que trabalham na história das sociedades favorável, pelo menos, adeptos a essa ideia de que a modernidade efetivamente explícita resulta de uma condição de capitalismo, Estado nacional, indústria, urbanização. A associação entre esses elementos marcaria, e a ciência e a técnica, efetivamente, marcaria uma nova fase da humanidade que torna-se
hegemônica na Europa após o século XIX, e nós falaríamos de modernidade. Na perspectiva do Michel Foucault, período monista, período dualista, período complexo. Esse período complexo que marca esses últimos 200 anos aproximadamente é aquele no qual as ciências vão se estruturar tal qual nós conhecemos hoje, em ramos específicos distintos, cada vez mais especializados e com muito pouco diálogo entre eles. Aqueles conhecimentos, ou ramos do conhecimento, de resultados na produção mais direta, são considerados ciências de elite, ou conhecimentos de elite. Aqueles que não são ligados diretamente à produtividade material com resultados rápidos são considerados não de elite, soft science, ao contrário das chamadas hard science. A geografia, a antropologia, a história das humanidades em geral são consideradas soft science. Não se enquadram como conhecimento de produção imediata de materialidades que fazem ou que alimentam o sistema produtivo. A sociedade desse período moderno é extremamente complexa no sentido de que, ainda que a ciência, a técnica, a racionalidade esteja no esteio da produção e da organização do Estado, essas sociedades continuam fortemente vinculadas a uma ideia de religiosidade como cultura, portanto mantendo uma ideia de transcendência, ainda que a ciência negue na sua essência essa condição. Essa complexidade que se instaura vai dar, então, origem e desenvolvimento. Então, a geografia, tal qual essa realidade se organiza como complexa. Mas eu faço com vocês um salto do século XIX, no final, para o Brasil hoje. Afinal, a geografia brasileira é uma geografia com uma forte e genuína identidade. Se eu falava daqueles 5 ou 6 autores que são considerados ou estão no nascimento da geografia, poderia falar de outros, óbvio. Escolhi alguns apenas para ilustrar. Eu dou um salto para os anos 1950, 1970, 80 no Brasil, para tal qual falava daqueles lá como alguns que fundaram, tem outros, falarei, por exemplo, do que é a geografia brasileira e como que na minha reflexão considero como aqueles que fundaram um pensamento genuíno, um pensamento de uma geografia que se destaca ante as outras geografias do mundo com algo muito particular, com uma característica muito particular. Eu colocaria 3 nomes do ramo chamado geografia física, que trata da diversidade das paisagens naturais do planeta, professor Abissader, Dora Romariz, professor Monteiro. Por que coloco eles? Porque produziram teorias, produziram métodos, produziram investigação e consolidaram formas de investigação na área da geografia da natureza no Brasil, geografia física, que criaram aí praticamente escolas do pensamento geográfico no Brasil. Do ponto de vista da geografia humana da sociedade, a contribuição do professor Manuel Corrêa de Andrade, associada à produção do professor Milton Santos, a produção da professora Maria Adélia, professora Berta Becker. Não é? Poderia colocar a professora Maria Adélia, vários outros, eu poderia colocar uma miríade nessa fase entre 50 e 70, mas não muito grande a miríade. Há uma necessidade, quando a gente fala de epistemologia de dado conhecimento, de situar o que é que muda com certos autores. A epistemologia não é uma história do conhecimento. A epistemologia é uma dimensão que nos leva a identificar o que é que certas produções mudam numa dada historicidade. Quando eu coloco aqui algumas figuras, alguns retratos, é no sentido de colocar que eles marcam e fundam uma geografia brasileira porque produzem teoria, produzem método, produzem reflexão, que diferencia-se de uma geografia que até a época deles imperava no Brasil, que é uma geografia eminentemente de caráter estrangeiro, especialmente a leitura francesa do mundo sobre o espaço brasileiro. Nada contra, óbvio, essa geografia francesa, que teve para nós uma grandiosa contribuição, mas a gente só cria identidade, se destaca se a gente produz original. Aquele quadro com interrogação é para que vocês possam colocar aqueles mesmos que vocês identificam, que criaram marcos teóricos que consistiram em condições epistemológicas e paradigmas do conhecimento no Brasil, que é a fase atual. Eles inauguram uma nova fase da geografia brasileira, vários de nós somos alunos deles, vários de nós bebemos do que eles escrevem, bebemos do que eles produziram,
Criamos nas nossas especificidades uma outra mudança, mas grande parte das vezes nos fazemos deles nossos recursos teóricos, nossos recursos analíticos. Essa geografia brasileira, que se inaugura nos últimos 30 anos aproximadamente com uma identidade muito forte, nos chama a pensar sobre o espaço brasileiro a partir, uma escolha pessoal, de alguns elementos. Eu trago essa máxima do Henrique Leff, esse pensador mexicano, que é muito utilizado na análise ambiental brasileira, e que coloca nessa máxima dele, aqui da obra Racionalidade Ambiental, uma relação entre degradação ambiental, colapso ecológico, risco e desigualdades e pobrezas no mundo de hoje como sinônimos ou testemunhos do mundo que nós chamamos mundo globalizado, que está em crise. Esse mundo globalizado, esse mundo que está em crise, o mundo que nós vivemos, tem hoje um forte discurso, um forte apelo da sustentabilidade como algo novo, que para alguns significa um grande avanço, para outros um termo que vai trazer dinheiro para as pesquisas, para outros significa uma falha no desenvolvimento, uma falha na história da humanidade. Fala ele, traz ele para a gente a reflexão de que nós aqui falamos de uma crise de civilização quando falamos em sustentabilidade. Que o mundo globalizado e sua crise significa para nós crise da civilização ocidental. Que essa crise, no fundo, é a crise desses 200 anos aproximadamente de modernidade, que não consegue mais continuar como sistema como foi construído a partir da gênese europeia e americana, e que encontra-se efetivamente em grande crise, mas que remete a essa crise, essa modernidade em crise, à ideia de mundo no qual nós estamos. Essa máxima dele, e ele não é um geógrafo, Leff é sociólogo, tem uma formação também na economia, também em filosofia, mas que, a mim, ao trabalhar essa obra dele, trouxe reflexões que aqui divido com vocês. Volta a uma parte da minha exposição, que é a ideia de mundo, a ideia, para mim, que significa um conceito mais abrangente do que seja geografia. Então é um mundo em crise, é um mundo globalizado, é um mundo da civilização ocidental hoje globalizada, é um mundo de degradação ambiental, de risco ecológico, de avanço jamais visto de desigualdades e pobreza. Este mundo, então, nos apela a pensar um pouco geograficamente no momento presente, claro, olhando para o futuro, como eu falava para vocês, pensando jovens e que vão ser geógrafos brevemente, alguns daqui a 30 anos vão estar no pleno exercício de uma área de conhecimento. Este mundo vem se expandindo. Eu volto da ideia grega lá colocada antes e que se projeta, por favor, ali um pouquinho antes, que se projeta em várias fases da humanidade, da civilização ocidental, por exemplo. Em cada momento da história a gente vai observando a ideia de mundo. Esse mundo se expande fortemente em 1500, é o terceiro mapa. Esse mundo torna-se redondo hoje, a retomada do heliocentrismo pós-1500, e hoje nós vemos a Terra globalizada pelas relações humanas, políticas, culturais, informacionais, e também pelo debate da natureza globalizada, como se a natureza não fora globalizada antes. Esse próprio mundo hoje nos leva a pensar, a partir desse contexto, numa condição, por favor, Charlie, próxima, de pensar uma geografia que, se fundada por aqueles 3, 5 ou 7 colegas colocados antes, professores nossos, que vai passar por transformações bastante importantes nos últimos 30 anos. Até os anos 80, predominava uma geografia descritiva, uma geografia de caráter fortemente positivista, mas que, pelo contexto político brasileiro, em função de uma ditadura de 20 e poucos anos que massacrou a sociedade, que impôs um conhecimento fortemente alienante no sentido de pensar a formação da cidadania, há um contexto de anos 80 que vai clamar como movimento social o retorno desses conhecimentos mais amplos, o retorno de uma ciência e parte da geografia que despertasse ou levasse a formação para a cidadania, para o conhecimento mais pleno e o conhecimento com mais responsabilidade ante a nação, ante a sociedade. Esse conhecimento que vai mudar nos anos 80, por conjunção política fortemente no Brasil, dar origem à geografia crítica, por exemplo, vai ser um contexto, um conceito fortemente marcado por um momento em que a população
na terra cresce de forma expressiva e passa, no caso brasileiro, a ocupar cada vez mais as áreas urbanas. Nós passamos de 50% da população brasileira vivendo na cidade, 50% no campo até começo dos anos 60, para aproximadamente 85% da população na cidade hoje. Nessa fase, anos 70 aos anos 90, é a grande passagem. É o grande êxodo rural, sequenciado por uma migração urbana forte, interurbana muito forte, que vai gestar no país uma extrema concentração da população em cidades e um território muito vasto, mas muito pouco ocupado por populações, ao contrário, efetivamente, aí, da ocupação que vai se dar por zonas agrícolas intensas no centro, sul e nordeste do país. Esse contexto, né, de anos 80 para cá, nós vamos atestar cada vez mais no mundo, mas de forma particular no Brasil, a passagem de uma sociedade agrícola e fortemente rural, até os anos 60 e 70, para um país com forte hegemonia hoje urbano-industrial, não com uma plena e efetiva ocupação do território por grandes massas populacionais ou por uma urbanização densa, mas pontuada no território. A faixa litorânea, especialmente, Brasil de leste e sul-sudeste, marcado fortemente por grandes aglomerações urbanas, e o Brasil centro-norte e oeste, com grandes vazios urbanos. Ainda que não ocupados densamente essa parte do país, centro, oeste, norte, parte do nordeste, a lógica da reprodução do capital industrial se faz muito presente nessas áreas. Esse novo contexto vai nos chamar a pensar sobre uma geografia que trata cada vez mais dos processos globais, de uma globalização como processo extremamente excludente, mas que marca uma nova lógica da produção do espaço no mundo inteiro. E o Brasil, que se coloca hoje como uma das economias mais importantes do mundo, entre a sexta e a oitava, depende muito da estatística, se colocando nessa seara de não ser mais um país subdesenvolvido de terceiro mundo, e aí passando a ser um país emergente, um país do sul, um país que se coloca como instância de deliberação e que galga, para surpresa de muito no plano nacional, mas fortemente no plano internacional, a posição de ser, dentro de 15 a 20 anos, uma potência mundial. Claro que aí os debates são variados. Dentro do Brasil, esse debate ainda é muito pouco realizado. Mas nos países desenvolvidos, especialmente na Europa, o Brasil hoje é concebido fartamente como uma potência em 2030. Claro que há todo um debate, mas que potência é essa? Né? Claro que não será a potência de 1960 como era os Estados Unidos, se nós pensamos uma geografia interna dos Estados Unidos, em que houver o predomínio do welfare state, o predomínio do bem-estar social, garantido pelo Estado com ação privada. No caso brasileiro, seria uma potência para 2030 totalmente diferente do que nós pensávamos na Alemanha, na Suécia, nos Estados Unidos, no Japão, entre 70 e 80. É uma potência do século XXI, é uma potência, para alguns autores, chamada de potência pós-moderna, que não vai ser a repetição da potência do século XX, mas que vai ser batizada por extremos conflitos da ordem da justiça social. Superávit cada vez maior, uma potência batizada pelo econômico e do ministério, muito mais do que um país que estivesse solucionado as suas mazelas internas. Essa globalização vai então colocar os geógrafos, pensando no presente e no futuro, desafios imensos, né, das novas relações internacionais e de como que elas vão mudar espaços internos e espaços externos ao Brasil. Os geógrafos, a despeito desse contexto, no presente, ainda estão muito distantes de uma análise dessa conjuntura internacional e seus reflexos nacionais. A gente já vai ver um dado mais na frente, que talvez sejam os desafios a dar conta nessa geografia das próximas décadas. Isso porque a globalização contradiz fortemente se há um sucesso internacional para os países desenvolvidos, há um insucesso generalizado por esses graves problemas ligados ao desemprego, às migrações, à violência, à fome, à questão dos resíduos sólidos que vão marcar fortemente os problemas, os espaços do mundo, a pobreza e muitos deles. Como colocava no começo da fala, talvez nós nunca tenhamos vivenciado na humanidade, na história da humanidade, um momento em que tanta gente no planeta vivesse proporcionalmente àqueles que detêm poder econômico condições generalizadas de pobreza, de miséria, de fome, como no contexto atual.
Basta ver a grande parte da América Latina, basta ver boa parte do Brasil, que a despeito de se ensaiar para ser potência, ainda tem gravíssimos problemas de analfabetismo, de fome e subnutrição, sem falar em contextos como a África, por exemplo, grande parte da Ásia. Ou seja, falar de uma globalização como um sucesso das relações informacionais, tecnológicas, do sistema financeiro, e pensar só nesse caminho é tapar os olhos, você segue uma grande realidade que, ao contrário daquela, marca o mundo de hoje. E que os meios de comunicação, infelizmente, não mostram com devida propriedade. Continuam alienando de maneira absurda em países como o Brasil. Esse contexto de globalização, que se associa como desafios geógrafos ao contexto das mudanças globais e climáticas, muitos geógrafos, eu diria a maioria deles, do que eu tenho percebido, trabalham dissociadamente a relação entre mudanças globais climáticas ou do ambiente como um todo, dos processos de globalização. Os dois processos vêm à tona ou tornam-se objeto de interesse geográfico por volta dos anos 80 para frente. Os dois acontecem ou chamam a atenção no mesmo momento histórico, porque os dois estão acontecendo com um interesse no mesmo momento histórico. Quando a gente fala de mudanças globais, mudanças climáticas globais pós-anos 80 e fala de globalização, é porque as relações humanas de degradação da natureza, volta ao leste, de colapso ecológico, de exagerada pobreza e miserabilidade, é exatamente o momento que essa globalização se faz no plano econômico, político e financeiro, que os componentes da biosfera também se apresentam como